aula de hoje, nós falaremos sobre a construção da fundamentação teórica, que é a parte principal do nosso projeto de pesquisa. Quando falamos em fundamentação teórica, é a mesma coisa de dizermos que é o referencial teórico. São palavras sinônimas, são termos sinônimos. Então, fundamentação teórica. O referencial teórico é a parte do seu trabalho de conclusão do curso, a qual abrange os assuntos mais importantes que serão tratados na sua pesquisa. Essa parte da fundamentação teórica, ela tanto vem no TCC1, que é agora no projeto de pesquisa, como no TCC2, lá na monografia ou proposta pedagógica, como for acordado entre a coordenação do curso e vocês. Estes assuntos também servirão como base para o desenvolvimento do problema abordado no seu projeto. Todos vocês fizeram uma problematização. Então, esses assuntos eles servirão de base para o desenvolvimento desse problema que foi abordado. Assim, é fundamental que você faça o seu referencial teórico baseado nos autores que são referência nessa temática, como eu até já mencionei com vocês. Eu vou falar sobre a ludicidade e eu falei de Maria do Amparo, de José Freitas, mas eu não falei do precursor da ludicidade, das primeiras pessoas que falaram, que viram que é importante, então o meu trabalho já não vai ter uma relevância tão grande, porque eu não citei os principais nomes. É como se eu fosse citar grandes referências na educação de Pedreiras, não citasse o nome dos professores que fizeram história. Então, cada um, de acordo com a sua temática, tem que ver quais foram os autores que já têm um grande legado no que se refere à sua temática. Em relação à sua estrutura, você deve separar um capítulo para o referencial teórico de TCC. Cada conceito apresentado pode vir separado por tópicos e por ordem de relevância com o problema proposto pelo seu projeto de pesquisa. Então, no nosso referencial teórico, nós podemos ter vários tópicos, só que como o nosso referencial teórico ele vai ter até 5 laudas, então a gente começa colocando referencial teórico e a gente pode colocar mais 2 tópicos, além do tópico geral, que é o referencial teórico. Vou mostrar aqui para vocês como seria isso. Aqui a minha dissertação de mestrado. Isso, tem a introdução, a problemática, a minha problemática eu fiz até em forma de um texto, a justificativa, hipótese, objetivo geral e específico, a metodologia, o referencial teórico, que para minha dissertação a ordem é diferente da de vocês. Então, aqui no referencial teórico, eu começo falando da importância da matemática, venho citando o PCN, discorro um pouco, mais uma citação. Lá eu tinha referencial teórico, aqui eu tenho um tópico. Olha, o capítulo do referencial teórico é o capítulo 9. Tá faltando um Rzinho ali. Aí eu venho com um tópico 9.1, que é a utilização da gamificação como metodologia ativa nas aulas de matemática. Então, isso aqui é um tópico geral do meu desenvolvimento, do meu referencial teórico. Aí venho falando sobre a gamificação, cito autores renomados, como Kia, que foi um dos precursores dessa parte da gamificação, e poderia ter o 9.2, poderia ter outro tópico. Eu poderia colocar aqui o tópico 9.2, metodologias
metodologias inovadoras que utilizam a gamificação. Poderia ser o meu segundo tópico. E aí eu discorreria e encerraria. Então, essa parte da fundamentação teórica, ela deve ter até 5 laudas. 2 laudas pode, professora? Não. Vamos fazer 5 laudas. Voltando agora no nosso material. Então, algumas dicas para a gente construir esse nosso referencial teórico. Nós temos aqui, primeiro passo, escolher os autores, que eu já até falei para vocês. Vocês têm que ler, vão organizar o material de vocês, organizem tudo numa pasta no computador, na área de trabalho, para não ficar uma coisa aqui, outra acolá, tudo jogado. Então, você vai ver os principais autores que falam sobre a temática de vocês. E nós temos aqui os sites principais de buscas. Nós temos o Cielo, Domínio Público, o Google Acadêmico, o Google Book. Vamos ver, o Google Acadêmico é um site onde você tem acervos bibliográficos muito ricos. Vamos ter cuidado com os sites que nós fazemos as nossas pesquisas, porque se você tiver como referência o Wikipedia, ele não é um site agradável. Por exemplo, você vai pesquisar sobre dislexia, conceito. Aí vem o meu, como eu não pesquiso, não uso o Wikipedia, ele nem fica aqui nas minhas barras de pesquisa. Porque ele não é um site confiável. Se você pegar aqui do Wikipedia, que é dislexia, o conceito de dislexia, e você pegar isso aqui, copiar e colar, dizer que foi você que falou isso aí, na hora que eu colocar no site de plágio, no aplicativo de plágio, vai ficar tudo em vermelho e vai destacar aqui, vai dizer que você pegou do Wikipedia. E assim, se você pegou do Wikipedia e colocar lá na referência, seu trabalho já não é confiável, então nós não vamos ter nenhuma referência de Wikipedia. Vamos ter do Google Acadêmico. Vamos ver o Google Acadêmico. Aparece aqui uma barrazinha diferente. Vamos falar sobre dislexia. Aqui eu tenho, olha, os acervos, livro, PDF, o lado escuro da dislexia do TDAH. É um site confiável. Aqui é como se fosse uma biblioteca virtual aqui. Vamos ver esse aqui, eu achei interessante, o lado escuro da dislexia. É um artigo, o corpo é uma realidade biopolítica, e aí você vai fazer sua leitura, vai ver quem são os principais autores que a autora citou. Ela vai citar aqui Schrechter, não conheço esse autor, Black. O tema dela, deixa eu ver aqui o tema dela. O lado escuro da dislexia e do TDAH, tema bem interessante. Professora doutora, é um artigo de 2 doutoras. É a frase aqui de Foucault: o corpo é uma realidade biopolítica, a medicina é uma estratégia biopolítica. Então, esse aqui, se você usasse alguma referência daqui, você citaria elas duas lá na sua citação e na sua referência bibliográfica. Deixa eu ver outro. A desconstrução, nem sempre o que parece. Transtorno de linguagem e escrita. Aqui nós já temos o livro, o e-book. Vai carregar, e você tem um e-book. É ruim de ler, não tem a opção de baixar, mas tem outros que tem a opção de baixar. Se você tiver esse acervo aqui, você vai citar como fazer sua citação e sua referência. O autor, vamos ver a ficha catalográfica aqui, que é Neura Teleca Rota.
Não tem a ficha catalográfica. Aqui a ficha catalográfica. Você vai colocar o autor. Abordagem, autor aqui, são eles três, ó. Neura Teletia Rota, só que o nome dela tá normal. E Lígia, não sei o que lá, e Rudimar dos Santos Riesco. Então, você ia pegar em ordem decrescente em ordem alfabética de sobrenome, Rota, Riesgo, Rota. Primeiro esse sobrenome aqui, o O, depois o Riesgo, depois o Rota, em ordem alfabética. O título do livro, Transtornos de Aprendizagem, Abordagem Neurobiológica Multidisciplinar. A segunda edição, Porto Alegre, Artimed de 2016. Ó, tá aqui a forma de citar. Rotaneira, a segunda autora e a terceira autora. Nesse caso aqui, não foi por ordem alfabética, foi por relevância de autores. Então, essa Rotaneira é a principal autora. Então, sempre vem nos livros essa ficha catalográfica. E daqui já vem praticamente pronta a sua referência para você colocar lá no final da página. Então, aqui é o material do Google Acadêmico. Qualquer temática que você colocar aqui, você vai ter um acervo riquíssimo. Deixa eu ver o outro acervo, a ludicidade. Deixa eu ver o da alimentação. Alimentação, que é um tema já mais difícil de encontrar referência. Na educação infantil, contribuição, mas eu vou colocar só assim. A importância de uma alimentação adequada, a avaliação qualitativa das preparações do cardápio, promoção da saúde na educação infantil. Então, olha o quanto de material que nós temos aqui. Aí aqui nós temos vários capítulos, ó, bem interessantes. Às vezes não precisa ler o livro todo, você vai lá no capítulo que você acha interessante para a sua pesquisa. Nesse livro aqui já não tem a ficha catalográfica, mas tem o título, o autor. Aqui é a ficha catalográfica, olha aqui. Os autores, Borba Ângela Meyer e Guimarães Daniela, tem vários autores. O título, Educação Infantil, Cotidiano e Políticas, Campinas, São Paulo, 2020, publicação. Então, gente, esse Google Acadêmico é muito bom para nossas pesquisas, para enriquecer o nosso projeto. E nós temos domínio público, Cielo, é só digitar isso aqui no Google e vai abrir uma aba diferente para vocês e vocês lá coloquem o título de vocês. Na fundamentação teórica, é importante que tenha a divisão dos tópicos, se você preferir fazer capítulos, mas também, se você não preferir, não tem problema, você pode colocar só fundamentação teórica, título geral, e escrever e descrever. Não precisa obrigatoriamente ter outros tópicos. É interessante ter. Eu sempre gosto de colocar pelo menos um tópico. Os tipos de citações, que nós vamos ver mais uma vez, e o detalhe entre a opinião, sua opinião e a opinião dos autores. Sejamos coerentes. Eu posso discordar do autor? Eu posso. Desde que eu tenha uma elegância, desde que eu tenha uma cientificidade ao fazer isso. Vamos ver aqui o exemplo que eu vi que vocês têm dúvidas, muitas dúvidas sobre o tipo de citação. Você está descrevendo aqui, escrevendo seu parágrafo, encerrou aqui. Você fala de forma eficiente, pode estar revelando de forma alguma insegurança no assunto tratado e tal. Você tem a sua opinião discretamente e aí você quer comprovar essa sua opinião com uma citação. Então, você pegou um livro, lá na página 50 tem um parágrafo de 5 linhas que você achou perfeito para encaixar aqui. Então, o que você vai fazer? Vai copiar tudo aqui do jeito que está no livro, copia. Como tem 5 linhas, você vai selecionar o texto todinho,
vai lá na régua, vai recuar 4 centímetros, 4 centímetros e o texto vai ficar assim. E aí você vai referenciar com como o autor é conhecido, o ano e a página. Dessa forma, autor, ano e página. Isso aqui é uma citação direta, porque do jeito que está no livro, você colocou no seu trabalho. Isso é uma observação importante que eu falei para vocês quando vocês estiverem lendo um livro, um artigo que achar muito interessante com o que você pretende falar, você já guarda aquela citação, porque no momento conveniente você vai e coloca no seu trabalho. E aí, depois da citação, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Eu vou argumentar sobre a citação, porque tem que ter uma continuidade. Então, a partir do momento que eu coloquei a citação embaixo, eu vou argumentar sobre a citação que foi escrita acima. Quando eu coloco a citação e já inicio outro assunto, não é conveniente, porque não vai ter coerência aqui, não vai ter coesão, não vai ter uma sequência lógica. Então, toda vez que eu colocar uma citação, eu vou comentar ela. Conforme citado acima, a engenharia social explora o elo mais fraco, tal. Outro exemplo de citação direta, peguei o texto, tem mais de 3 linhas, eu tenho que recuar 4 centímetros. Coloco autor, ano e página. Lembrando que se estiver entre parênteses, o nome do autor é todo maiúsculo. Esse tipo de citação recuada, quando tem mais de 3 linhas, ou eu posso ter uma citação direta normal no parágrafo, onde em até 3 linhas eu coloco normal no parágrafo com aspas. Isso aqui quer dizer que são as palavras de Ponce. Só que eu jamais posso ter uma citação após outra, isso nunca pode acontecer. Aqui é porque tem exemplos de 2 citações diretas. A citação indireta é uma paráfrase, ou seja, a citação de um texto escrito pelo autor, sem alterar as ideias originais, porém reproduzido com as suas próprias palavras. Como no exemplo. É possível traçar uma clara distinção entre a chefia comum e o líder, haja vista que o segundo é alguém capaz de ouvir os liderados. Isso aqui é a ideia de Gutierrez, porém ele não escreveu dessa forma. Isso aqui foi a autora que escreveu segundo as ideias dele. Então, isso aqui é uma citação indireta. E essa citação indireta, ela não vem recuada, e ela não vem com aspas. Quem recua é só a citação direta, que são as palavras firmes, as palavras verdadeiras do próprio autor do livro. E no seu referencial teórico, não tem como você fazer um bom referencial teórico sem ter uma boa leitura. E já disse para vocês organizarem o material de vocês, fazerem leituras e escrevendo num livro, mesmo que não tenha sequência, mas você vai escrevendo vários pensamentos, e aí depois organiza tudo e vai concatenando tudo, ligando as ideias. E muito cuidado com o plágio. O que é o plágio? Plágio é quando você copia a ideia de alguém, quando você copia a fala de alguém. Isso aqui é plágio. Plágio é crime. E você reprova, se você tiver um índice alto de plágio, tem a permissão, que é até 15%, depende muito da faculdade, que é aceitável. Tem a permissão do plágio. Como assim? Se eu peguei essa citação, vem aqui, de Tourane, alguém já com certeza já pegou também. Então, na hora que eu coloco o teu trabalho, que eu coloco essa citação, que já está lá no trabalho da Maria, e que a Núbia colocou no trabalho dela também, lá o sistema vai recusar que isso aqui é plágio. Só que é aceitável porque é citação. Agora, se for um parágrafo normal aqui, não está referenciado, e a Núbia está dizendo que foi ela que escreveu aqui, o site vai acusar, e quando eu olhar que não tem a referência, eu já vou saber que ela não falou aquilo, ela pegou de alguém, então é crime, não é aceitável se você tiver plágio no seu trabalho, além do que é permitido, seu trabalho vai ser recusado, infelizmente. Foram algumas observações e dicas de como construir o referencial teórico.